Salve alvinegros, alvinegras, amantes de futebol, campeões da América e campeões brasileiros. Bom, meus amigos, trazendo notícia importante para vocês aqui. Eu vi agora há poucos minutos atrás, saiu no blog de futebol que eu acompanho, saiu em vários locais, e assim, tendo como principal base o blog do Diogo Dantas, do jornal o Globo, e uma mídia independente do Botafogo, que é o canal do Medeiros, né? Os dois, assim, já cravando que o Arthur Jorge realmente vai sair do Botafogo. Já tá até com pré-contrato ali com o Al Rayyan, o clube do Catar. Pelo que eu entendi, é questão de pouco tempo, questão de dias ou até de horas para isso ser oficializado, essa saída do Arthur Jorge. O Textor teve algumas postagens até se mostrando um pouco irritado, incomodado ali com a postura do Arthur Jorge nesse momento. Então eu vi até alguns comentários que do jeito que as coisas se encaminharam, já ficou um clima ruim ali entre o Arthur Jorge e a diretoria também. Então deu-se a entender que é muito difícil que o Arthur Jorge realmente não saia do Botafogo. Seja agora para o Rayyan, o clima ficou meio que complexo ali, digamos assim. Eu praticamente prefiro trazer esse tipo de notícia para vocês quando já está oficializado e confirmado, né? Para não ficar negócio de disse-me disse, aí depois alguém vem com uma... ou sai uma nota oficial falando algo totalmente diferente, ou o próprio Arthur Jorge se pronuncia, mas foram muitas coisas que aconteceram nesses dias aí que meio que, apesar de não falar que é impossível, alguma coisa está errada, mas eu acho difícil. Está errado e realmente parece que é eminente a saída do Arthur Jorge do Botafogo. Então, meus amigos, eu particularmente acho uma pena, caso isso aqui realmente se confirme. Eu realmente gostaria muito de ver o Botafogo com os possíveis reforços de peso que o Textor prometeu para 2025. Brigaremos por 7 títulos só no primeiro semestre. Já vamos brigar pela Supercopa do Brasil contra o Flamengo e pela Recopa Sul-Americana contra o Racing da Argentina. Tem o Super Mundial ainda no ano que vem, que assim, apesar de ser difícil vencer, mas fazendo uma boa campanha, já seria algo bacana. Mas, assim, jogando contra os melhores clubes da Europa, já será algo espetacular. E assim, uma coisa que eu falei com alguns botafoguenses aqui, alguns comentários, é o seguinte, eu particularmente não vou malhar o Arthur Jorge, caso ele saia realmente, não vou querer ficar com raiva, falar, pô, o cara é mercenário, não sei o quê. Mas eu particularmente, assim, eu sempre vou ter muito respeito e muita gratidão, porque o que o Arthur Jorge fez em 2024, assim, trouxe pra mim, pelo menos, a maior alegria que eu já tive na minha vida. Ver o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro no mesmo ano, ainda mais depois de quase 30 anos, ser um título de peso, né? Ganhando só carioca praticamente. Além de lavar nossa alma, me deu uma alegria que eu nunca tive, que inclusive, como eu falei em alguns vídeos anteriores, teve reflexo na minha saúde. Eu fiz um dos exames que eu faço, que geralmente sempre dá alterado, que tem a ver com a parte emocional, a parte saúde mental também. E foi a primeira vez em alguns anos que deu praticamente sem alterações. E eu falei, eu ter tido muita alegria nas últimas semanas, pode ter feito no exame, o médico me falou que tem sim. Falei, cara, de 30 de novembro até 8 de dezembro de 2024 foram praticamente o intervalo mais feliz da minha vida, ele vendo o Botafogo campeão da Libertadores e campeão brasileiro, que eu amo esse time desde meus 4 anos de idade. Então isso não vai se apagar, caso o Arthur Jorge realmente saia. Eu vou ser eternamente grato ao que ele fez pelo nosso Botafogo. Não vou malhar ele e criticar como eu tinha feito, por exemplo, com o Luiz Castro, que pra mim sim foi um traíra, fez uma sacanagem deixar o time no meio do campeonato pra zarpar daquela forma. O Arthur Jorge teve a hombridade de terminar o ano e nos trazer 2 grandes alegrias, né, com a Libertadores e o Brasileirão. Mas eu particularmente, mesmo sem criticar e aceitar e desejar toda a sorte do mundo pra ele, caso ele realmente saia do Botafogo, eu particularmente acho um desperdício. Porque ele é um treinador jovem, o Botafogo foi apenas o segundo trabalho da carreira dele. Ele veio do Braga de Portugal, já veio ao Botafogo, uma passagem brilhante pelo Botafogo, passagem histórica. E aí ele vai para o Catar, que é um futebol tecnicamente fraquíssimo, assim, exclusivamente pela grana. Um cara como ele, para mim, um excelente técnico, com muito potencial de crescimento. Eu, particularmente, acredito que se o Arthur Jorge ficasse, pelo menos no primeiro semestre de 2025, podendo ganhar Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e jogar o primeiro Super Mundial da história do futebol, mesmo que não vencer Super Mundial,
fazendo uma campanha bacana, decente, pô, passando de um grupo que tem Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, já seria um grande feito. Aí quem sabe avançar oitavas ou quartas, alguma coisa assim, mas assim, mostrar que deu dificuldade para os maiores clubes mais fortes do mundo que participaram do Super Mundial, para mim isso valorizaria ainda mais o que ele já está valorizado agora, e ele poderia muito bem receber propostas de um time de uma grande liga europeia. Eu não digo nem de um gigante europeu, Real Madrid, Bayern de Munique, mas eu digo assim, um time médio de uma grande liga europeia é muito melhor, ou te dá a oportunidade de muito maior crescimento como técnico para sua carreira do que um time do Qatar, que atualmente é o oitavo colocado do campeonato do Qatar. No Qatar vai ficar esquecido. Para mim é um desperdício um técnico do nível dele ficar esquecido no Qatar, exclusivamente pela grana, sendo que vai ser apenas o terceiro time. Para mim isso é coisa de técnico assim, fim de carreira. O cara já está cansado, já trabalhou, o cara vai ser lá pro último, pro penúltimo trabalho dele da vida, e beleza, vamos fazer uma grana ali, garantir a família por um bom tempo e tal. Mas agora o cara é jovem como ele, com tanta lenha para queimar ainda, eu acho muito desperdício. Ele ir para um futebol nulo como é o Qatar só pela grana, sendo que para mim, em questão de 6 meses no Botafogo, eu tinha possibilidade de receber uma proposta de uma equipe, mesmo uma equipe média de uma grande liga. Você pensa uma equipe média de uma Premier League, uma equipe média de uma La Liga, uma equipe média de uma Série A, um campeonato italiano. É muito mais futuro do que tu ir pro Qatar. Então eu particularmente acho um erro uma pisada na bola assim, de planejamento de carreira dele. Ele ir pro Qatar, né? Mas, como eu falei, eu não vou malhar ele, eu não vou criticar, que chamar de mercenário nem nada, porque eu tenho total gratidão ao cara que deu a maior felicidade da minha vida, que fez 2024 glorioso do Botafogo. Histórico, né? Sendo apenas o terceiro time brasileiro na história do futebol brasileiro a conquistar Brasileirão e Libertadores, que são os dois títulos mais pesados possíveis e almejados por todos no mesmo ano. Então sempre serei grato a tudo que o Arthur Jorge fez, a sensatez, a hombridade que ele teve enquanto vestiu o nosso manto, era o nosso técnico que comandou esse time histórico, esse time lendário que tivemos em 2024. Então sempre serei grato, sempre terei respeito. Eu só discordo, assim, pensando do lado dele mesmo. A nível de planejamento de carreira dele, eu acho uma baita de uma pisada na bola. Ele só pela grana agora, sendo que ele 6 meses mais no Botafogo, ele poderia se valorizar ainda mais e ir para uma grande liga europeia. Mesmo num time médio ali, numa grande liga europeia, poderia crescer muito mais como treinador. Mas a escolha dele, se ele realmente quiser ir pro Qatar, eu vou respeitar, não vou malhar ele. Deixa mais nos comentários o que vocês pensam, se concordam, discordam, tem outro ponto de vista. E agora é o seguinte, né? Agora vamos ter que procurar, caso isso realmente se confirme, seja oficializado, procurar um técnico novo aí, de preferência com a postura, com a ideia de jogo, né? O famoso Botafogo Way, que o Textor tanto quis. Encontramos o Botafogo Way com o Arthur Jorge. Postura de jogo ofensiva, que busca a vitória. De preferência o técnico com essa mesma ideia de jogo, né? Eu acredito no nosso scout, na nossa diretoria, que assim, tanto para achar jogadores, mas nos últimos casos para achar técnicos também. Com o Luiz Castro tinha sido um bom achado, agora com o Arthur Jorge melhor ainda. Eu acredito que nossa diretoria entendeu e o profissionalismo que tem sido mostrado nesse 24, desde o início da SAF, na verdade, mas em questão de degrau a degrau, né? Acredito que acharão um outro técnico. Acredito que a preferência seja essa dinâmica ofensiva, né? Não vá buscar um técnico defensivo retranqueiro para que continue potencializando ao máximo nosso estilo de jogo e nossos jogadores. Agora vamos aguardar, hein? O que vai acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias, hein? Caso seja confirmado ser do Arthur Jorge, eu acharia uma pena, mas não vou me desesperar por causa disso. Eu confio na diretoria, confio no Textor, toda a equipe para achar um outro técnico que vai trazer também. Vai saber levar muito bem esse nosso time aí, manter o Botafogo como protagonista do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. É isso, um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Total confiança aí. O que quer que aconteça, será muito bem planejado, muito bem feito no nosso glorioso. É isso. Valeu!